Contempla de novo o dia que nasce, deixa que Deus acorde seus sonhos, celebra feliz a dança da vida, deixa teu ser encontrar o amor. Contempla de novo o dia que nasce, deixa que Deus acorde seus sonhos, celebra feliz a dança da vida, deixa teu ser encontrar o amor. Deixa o teu ser encontrar o amor. Celebra feliz a dança da vida. Neste momento, meu irmão e minha irmã, vamos pedir a presença, invocar a presença do Espírito Santo neste momento, para que assim possamos entender bem a sua palavra e tudo aquilo que o Senhor vai nos falar neste momento de oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queremos nesse momento de silêncio, mais uma vez, trazer presente as pessoas que neste momento estão nos hospitais, internadas, nas UTIs, trazendo presente também todos os familiares destas pessoas. Queremos rezar pelas pessoas que estão com Covid em suas residências, em isolamento, trazer presente para a nossa oração todas as pessoas que têm câncer, todas as pessoas que nesse momento estão tristes, deprimidas, sem força para continuar a caminhada. Queremos rezar pelos casais, sobretudo os que estão passando por momentos difíceis, trazer presente todas as pessoas desempregadas. Também queremos rezar pelas nossas crianças, de maneira toda especial aquelas que se encontram neste momento internadas com problemas de saúde. Queremos trazer presente todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento, nós vamos refletir o Evangelho que está em Marcos, capítulo 12, do versículo 28 ao 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Um doutor da lei estava aí e ouviu a discussão. Vendo que Jesus tinha respondido bem, aproximou-se dele e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro mandamento é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo mandamento é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. O doutor da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Como disseste, ele é, na verdade, o único Deus, e não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e do que todos os sacrifícios. Jesus viu que o doutor da lei tinha respondido
com inteligência e disse: Você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se a gente percebe bem, em vários evangelhos, os doutores da lei, os fariseus e os escribas, né, ou seja, os especialistas, né, da época, sempre se aproximavam de Jesus porque queriam pegar ele em alguma palavra, mas nós já sabemos que todos fracassaram, porque Jesus sempre tem a resposta certa. No evangelho de hoje aparece um mestre da lei, né, que recebe um elogio de Jesus por ter um coração sincero, né, e a abertura também ao diálogo, né? A pergunta que esse homem faz aqui nesse evangelho, que esse doutor da lei faz no evangelho, não tem o tom. Se a gente olhar de novo, ler de novo, não tem o tom de provocação, mas de alguém que quer conhecer, né, que quer aprofundar, que quer dialogar. Por isso ele diz: Mestre, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Porque na época existia tanta reflexão sobre os mandamentos que uns diziam que o primeiro mandamento era esse, era aquele, e era uma confusão. E aí o doutor da lei vai se aproximar de Jesus porque ele quer saber de Jesus qual é o primeiro mandamento, né? Deus é único, né? Responde Jesus. E ele deve se fazer, e todo mundo deve fazer o esforço para amá-lo de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento e com toda força. Jesus está propondo uma entrega total a Deus como Senhor das nossas vidas. No Evangelho de hoje, Jesus propõe para nós uma entrega total a Deus como Senhor das nossas vidas. O segundo mandamento é o amor ao próximo, que deve ser amado como a si mesmo, como se ama a si mesmo, né? Por que Jesus elogia esse fariseu, esse doutor da lei, esse homem? O núcleo do evangelho está na resposta que ele vai dar, né, que ele dá a Cristo, dizendo que amar a Deus e ao próximo é melhor do que todos os holocaustos, do que todos os sacrifícios. Essa resposta a gente já sabe, vindo de um mestre da lei, né, que a gente já sabe que são todos legalistas, cumpridores das mínimas regras, é uma resposta inteligente, né? E revela que este homem começa a pensar como Deus, agir como ele e a viver nele. Então a gente já percebe aqui uma mudança, né? É bem clara nessa mudança, porque ele não faz a pergunta a Jesus porque quer provocar, mas ele realmente tem sede de conhecimento, né? Amar a Deus e ao próximo é o fundamento da nossa vida cristã, né? Caso contrário, nós vamos cair num vazio, né? Caímos num vazio religioso e aí não adianta fazer holocaustos, sacrifícios e etc. Né? E especialmente quando tudo isso que a gente faz às vezes, tantos sacrifícios para aliviar a nossa consciência e às vezes não agrada o coração de Deus, né? Amamos totalmente a Deus como propõe Jesus? Essa é uma pergunta que nós devemos responder para nós mesmos. Nós amamos totalmente a Deus como propõe Jesus? Infelizmente, às vezes não, né? Lutamos todos os dias para que isso aconteça. Caminhamos, caímos, sentamos às vezes, né, à beira do caminho, sabendo onde queremos chegar, mas nem sempre temos forças para alcançar a nossa meta, né? Nem sempre. Pois é, porque Deus conhece o nosso esforço. É preciso caminhar sempre, né? Ele conhece o nosso esforço, Deus tem paciência para conosco, né? Ele é sempre muito paciente. E ele sabe quando você, né? Quando nós estamos, no mínimo, nos esforçando, né? Para amar a Deus, para colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? Nós amamos os nossos irmãos como nós mesmos? Também não, às vezes também não é tão fácil assim, né? Temos um desejo, mas existe aqueles que nos ferem com palavra,
que não simpatizam conosco, né? Ou que provocam o nosso interior por algum motivo, né? Aí nem sempre é fácil mesmo, não. Às vezes precisamos fazer um esforço bem grande para amar o outro como a nós mesmos, né? Não podemos desistir de Deus e nem do nosso irmão. Nunca. Não podemos desistir de Deus e nem do nosso irmão. A solução não é recomeçar, mas é continuar de onde paramos, né? Caso a gente de repente desanima, não damos conta, né? E tudo, olhar para cima, olhar para o alto, né? Entrar em comunhão com o nosso Deus, pedir força e continuar a nossa caminhada, que não é fácil, a gente já sabe disso, né? Por quê? Porque o Senhor conhece a nossa história, a nossa luta, né? E Ele sempre nos impulsiona, né? Amemos a Deus com grandes esforços e amemos nossos irmãos como a nós mesmos, né? É preciso, às vezes, se esforçar bastante, sobretudo, como eu já falei, né? Quando a gente tem que amar pessoas, precisamos amar pessoas que às vezes, né, nos machuca, né? Às vezes não são pessoas simpáticas, né? São pessoas que nos ferem, e aí de repente a gente precisa amar, porque é esse o mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo e também amar o próximo. Porque às vezes a gente até fala, é fácil amar a Deus, o que também não é tão fácil, né? Mas não é fácil amar o irmão. Aquele que está ali né, sempre do nosso lado, né? Tudo não é fácil, a gente já sabe disso. Porém, é possível, né? Porque Deus jamais ia deixar um mandamento se não fosse assim possível. Então é possível amar a Deus e aos nossos irmãos. E a pergunta que fica hoje é: você ama Deus? O teu tempo é todo de Deus, ou pelo menos uma boa parte? Qual é o tempo que eu tiro para Deus? Quando a gente ama alguém, a gente quer ficar perto, a gente quer estar próximo o tempo todo, não é isso, não é verdade? Então, se eu amo Deus, eu tiro tempo para Ele. E qual é o tempo que eu tiro para Ele? Às vezes a gente tira assim, olha, 1 minutinho, 10 minutinhos e acha que é o suficiente, né? Mas quando a gente ama alguém, a gente quer estar perto. Portanto, a gente precisa tirar muito tempo para Deus e também para o nosso irmão. Então, que o Senhor Jesus, nesse dia de hoje, Ele nos conceda essa graça. Que Ele nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.